Editorial. A ONG Visão Mundial destacou que no Brasil, como nação da região da América Latina, juntamente com o Caribe, as pessoas têm maior percepção de risco de violência contra crianças e adolescentes. A pesquisa revelou que o perigo é maior nos seguintes países: Brasil, 13%, México, 11%, Bolívia e Peru, 10%, e El Salvador, 8%. Os números apontam que 32% dos brasileiros conhecem ao menos uma criança que já foi vítima de violência, que 70% perceberam ou tiveram a percepção que os ataques a crianças e adolescentes têm aumentado nos últimos 5 anos. 81% afirmam que a violência tem prejudicado os resultados da educação escolar. 83% concordam que é traumática para os jovens o impacto desses crimes e eles têm efeito negativo na saúde infantil. Em relação ao local onde ocorrem os ataques, 6% do transporte público, 3% em espaços religiosos, 52% em ruas e avenidas, 13% nas escolas, 21% em casa e 5% não responderam. Essa ONG também pesquisou quem seriam os responsáveis pela violência. 25% culpam as próprias crianças, 77% culpam a pobreza, 79% culpam o governo e 80% culpam os pais. São números frios que revelam a situação constrangedora em relação às crianças e adolescentes, mas deveriam ter incluído a violência contra os adultos. Por exemplo, em 24 horas, 17,5 celulares são roubados apenas em Campo Grande. Isso sem contar a violência contra a mulher e outros tipos de violência. Não se sabe como isso será contido, porque parece que a sociedade brasileira se torna cada vez mais violenta e, o que é pior, a responsabilidade dos pais, estou falando em relação à violência infantil, acabou sendo tirada com leis escrotas, como a da palmada, que proíbe a correção feita pelos pais, o que demonstra o esgarçamento do tecido familiar diante da falta de correção aos excessos das crianças. O problema mais grave do nosso país, a meu ver, está no fato de que os governos chamam para si a responsabilidade de uma educação que ele próprio não consegue dar. Hoje começa em nosso estado, por exemplo, a greve dos administrativos da Secretaria de Educação do Estado. Como ser funcionário público? Como prestar um bom serviço se o governo paga mal, exige muito e não define uma política de incentivo à escola para dar a ela qualidade? Como um governo como esse do Azambuja, para mim um governo de mãos vazias, se justifica ao dar um aumento de 3,04% para o funcionalismo, sendo que a partir de maio passa a cobrar para a Previdência Estadual de 11% para 14%. Como a merenda escolar que estão dando vai sustentar uma criança faminta apenas no chazinho de cidreira com bolachinha de água e sal? Infelizmente, essa é outra realidade a ser pesquisada. E tem mais.
no governo do Azambuja. Me contou ontem uma pessoa lá da cidade de Dourados, onde o governador tomou a sua memorável primeira vaia de aluninhos de escola estadual. As diretoras estão proibindo que professores comam da merenda que é dada aos alunos, e o que sobra, a ordem é jogar no lixo, desperdiçando comida. Tudo isso nos leva a crer que há um saudosismo de quando o ex-governador Zeca mandava comida boa e à vontade para as crianças, e também que podia ser servida aos professores, aos administrativos. Um estado rico como o nosso, ficar regulando comida para aqueles que trabalham na educação e sabedores que o governador é um multimilionário, dispensa comentários a respeito de como o estado dele está sendo administrado. Então vamos vivendo num estado violento e miserável. Portanto, justifica plenamente o período de turbulência que estamos passando e vamos passar. Afinal, Azambuja, você precisa definir o que quer em relação ao governo. Se quiser continuar governando, refaça um novo caminho, avalie os seus erros e tente mostrar a todos nós, povo sul-mato-grossense, que você é capaz de fazer aquilo que não fez neste seu primeiro mandato que já está acabando. Senão, o senhor vai para a roça. Aliás, já está indo para a roça. Bom dia. Difusora 101.